O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmavam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos na véspera de celebrarmos a solenidade do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, Corpus Christi em latim. Nesta alegria de um Deus que se faz presente na nossa vida e que, através do pão consagrado, e que amanhã Ele passeia pelas ruas da nossa cidade, nesse nosso cortejo eucarístico que iremos realizar amanhã após a Santa Missa, onde todos vocês são chamados a decorar por onde Jesus vai passar, decorar a sua vida em sintonia com o Senhor, através dos alimentos, para fazermos a doação para os nossos irmãos necessitados, bem como também através de outras doações que vocês podem fazer, sentindo-se livre para poder olhar para Jesus eucarístico e ver que Ele é um Deus cheio de misericórdia e que realmente nos concede tantas coisas e que podemos sempre colaborar com o próximo. É Ele que nos ensina. E hoje nós ouvimos Ele muito bem dizendo: mas vós não conheceis as Escrituras? Então você, meu querido irmão, conhece muito bem as Escrituras e sabe que o nosso Deus quer que nós sejamos solidários
com os nossos irmãos mais necessitados. Estamos atravessando um tempo de pandemia e nós vamos encontrar muitos irmãos nossos necessitados. Alguns que nós conhecemos e talvez tantos outros que nós não conhecemos e que precisam da nossa ajuda. E que nós não podemos ficar indiferentes destas situações. Temos irmãos também nossos, desempregados, com o fechamento da usina. Então temos aí várias situações no nosso município. E que nós cristãos não precisamos ficar esperando pelo poder público, e sim nós somos chamados a fazer as nossas obras de caridade. Porque tanto eu quanto você almejamos os céus. E se nós almejamos os céus, precisamos ser mão aberta para com o próximo. É isso que Jesus nos ensina o tempo todo. E nós ouvimos no Santo Evangelho Jesus falando da ressurreição. Os saduceus não acreditam na ressurreição. Para eles, a vida é aqui, acabou, acabou. Então, por isso que eles propõem este caso absurdo para nosso Senhor Jesus Cristo, no sentido de tentá-lo, de provocá-lo. Porque nós sabemos que é impossível isso acontecer. Não tem como. Mas tudo bem, mesmo se tivesse acontecido, o próprio Cristo nos disse, de forma muito clara, da ignorância das Sagradas Escrituras. Você observou muito bem que Jesus chamou-os de ignorantes por não conhecer as Sagradas Escrituras, a Bíblia. Que você, meu querido irmão e irmã, também não seja um ignorante com relação às Sagradas Escrituras. É preciso ter acesso às Escrituras para conhecer melhor a tua fé e não ficar com o pé para lá e para cá, porque se existe uma coisa absurda, é ter aquele que se diz que é cristão católico e que ainda acredita em reencarnação. Isso é o absurdo dos absurdos, para não dizer que é um pecado, porque ainda não aprendeu a viver a fé e não conhece realmente as Escrituras, assim como os saduceus que não conheciam. Então Jesus vem dizer para eles: olha, a visão de vocês de céus é a visão de uma terra melhorada. Entendeu o que o padre disse? Isso é visão espírita. A visão, Jesus dizendo para eles assim: a visão que vocês têm de céus é uma terra melhorada. E não é esta a visão que Jesus nos propõe. Primeiramente, o Senhor não nos disse onde está localizado, enquanto local, esse céu, que nós chamamos de céu, ou a nossa terra prometida, ou a nossa Jerusalém celeste. É um estado. E o Senhor vem nos dizer que lá é bem diferente do que você pensa. Primeira coisa, ele disse que nós seremos parecidos com os anjos. Aí a pergunta é para você, meu querido irmão: você já viu algum anjo? Não, eu também não. Então está escrito que nós não sabemos também como são esses anjos. Então o Senhor está dizendo que nós seremos parecidos como os anjos, para dizer: não, no céu não haverá casamento. Seremos como os anjos que são espíritos e que cuida de cada um de nós. Nós temos o nosso anjo, que chamamos anjo da guarda, que cuida de cada um de nós. Então o Senhor está dizendo, são realidades invisíveis.
E você que conhece as Escrituras, sabe muito bem que Jesus passeou por este mundo como ressuscitado por 50 dias, que nós celebramos o derramamento do Espírito, a ascensão de Jesus Cristo, há 40 dias, e depois, há 50 dias, Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo sobre nós. Mas o Senhor, Ele vem, quando dizer aqui nesse trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 12, referindo que o Deus de Moisés, que é o Deus que Moisés professou, o único e verdadeiro Deus, é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó já haviam morrido. Então Jesus está dizendo, esse é o Deus dos vivos, não é o Deus dos mortos. O nosso Deus é o Deus de vivos. Então o Senhor está dizendo, esse povo que são os patriarcas estão na glória. E aí nós vamos ter também Jesus dizendo, lembra lá da sarça ardente? Lá também o Senhor se manifestou. E foi lá que Ele disse que Ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas nós também lembramos da transfiguração. Quando Jesus, lá no monte Tabor, nesse momento da sua transfiguração, Ele está conversando com Moisés e Elias. Então nós sabemos muito bem que nós temos uma vida definitiva. Só que nós não sabemos como é esse local e onde é esse local. Assim como nós vivemos neste mundo, nesse imenso universo criado por Deus, e que o planeta Terra nada mais é do que um grãozinho de areia nessa imensidão que é o universo. E tudo obra das mãos de Deus. Ele também diz para nós de forma muito clara nas Sagradas Escrituras: vocês me reconheceram, eu sou o crucificado, aquele que morreu. Estive morto por 3 dias e ressuscitei. Aqui estou eu, Tomé. Ou para os outros discípulos, mas para dizer para Tomé, que você vai lembrar melhor: você duvidou, mas é preciso acreditar, sou eu mesmo. A comunidade está testemunhando que sou eu. É só você colocar as suas mãos nas minhas chagas. Só que Jesus, Ele tem um corpo glorioso. Não tem mais necessidade de espaço. Ele não precisa mais de espaço. Ele entra com as portas fechadas. Diferente quando Ele caminhava por essas terras. Agora Ele é o Jesus glorioso. E nós sabemos que Deus, Ele disse: eu vou para a casa do meu Pai, e lá chegando vou preparar uma morada para cada um de vocês. Por isso é preciso acreditar e não ter medo da morte, porque é o próprio Senhor dizendo para nós: eu vou, e chegando lá eu vou preparar um lugarzinho especial para cada um de vocês, e depois quero que vocês estejam comigo para sempre. O que dá para nós observarmos nesse trecho bíblico? Que Deus é o Criador de tudo. Você criou alguma coisa aqui para estar nesse mundo? Não. O que você criou? Nada. O que o ser humano faz? Transforma. Ele não cria nada.
Você pode até dizer que aquele filho é uma criatura sua, mas é obra de Deus. Você não criou nada. Então nós sabemos que o ser humano não é capaz de criar. Mesmo que venha alguém dizer para você que o mundo surgiu lá do Big Bang, mas alguém tem que ter criado esse átomo. E esse ser absoluto é o nosso Deus único e verdadeiro. Então, assim como você gosta, meu irmãozinho, desse planeta, da sua família, aprenda a amar o Senhor também, porque Ele vai nos dar muito mais, e a nossa família será muito maior, porque é a família de Deus, não a família restrita de nomes, fulano, Bertano, não, somos, pelo batismo, a família de Deus, o povo de Deus. Então nós vamos viver nesta grande família do Senhor, na glória. E aí, meus amados irmãos e irmãs, sabemos muito bem que temos muitos intercessores na glória. E uma das grandes intercessoras é Maria Santíssima. Só para te refrescar a memória, ela subiu aos céus há mais de 2 milênios, e até hoje, ela é a nossa grande intercessora, e você sabe muito bem, porque você já teve experiências belíssimas por intermédio dela. Ela é uma pessoa que está na glória. E qualquer outro santo, o santo da sua devoção, se você observar esse santo da sua devoção, talvez morreu faz muito tempo, que a igreja chama de Páscoa definitiva. Talvez já faz muito tempo que ele fez a Páscoa dele, que ele morreu. E você invoca, ele vai lá diante de Deus, assim como Maria Santíssima, e a obra acontece. Você sabe muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã, porque você é católico, conhece as Sagradas Escrituras, que Jesus se faz presente de forma viva e real na Eucaristia, e existe muitos milagres eucarísticos no mundo. É só você consultar. O que não pode, meu querido irmão, minha querida irmã, é você ficar vagando na fé. Ter medo da irmã morte, entrar em crise, porque algum dos seus entes queridos fecharam os olhos para esta vida. Meu querido, seja católico, seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja ateu, não seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo, se existe algo que todos nós sabemos, que nós nascemos e vamos morrer, seja quem for, nem eu e nem você vai ficar para semente, e graças a Deus. Então nós precisamos olhar para São Francisco de Assis, outro grande herói do Evangelho, que ele chama de irmã à morte. Nós cristãos desejamos contemplarmos a face do Senhor. Se você ainda não deseja, precisa rever toda a sua vida de fé,
Porque o cristão, ele tem que desejar no seu coração, querer contemplar a face de Jesus Cristo, como eu já disse, querer dar um abraço em Nossa Senhora, agradecer ela por tudo que fez em nosso favor. Tem que querer. Eu não estou dizendo que você vai morrer agora ou depois, não sei, porque quem sabe não sou eu, quem sabe é somente Deus, o dia, o momento. Mas para dizer que você tem que querer. Porque se você não desejar, significa que você quer outro caminho. É do inferno. Que algo você tem que querer, meu querido. As escolhas são feitas agora. Não é depois que morre. A escolha eu faço desta vida. Ou eu quero o céu ou eu quero o inferno. Então eu faço a minha escolha. E nós ouvimos, na primeira leitura de Tobias, que a prece, tanto de Tobias quanto de Sara, foram ouvidas na presença de Deus. Um Deus vivo, um Deus que ouve a súplica do teu povo. Aí é preciso saber orar. A prece dela, que ela queria se enforcar diante da situação que ela estava vivendo, que era uma situação difícil, semelhante à história do Evangelho. Tinha morrido seus maridos, e a escrava, que é empregada, ofendeu porque ela não era lá uma boa patroa, mas ela pensa na família, ela pensa na vergonha que, se ela se enforcasse, ia causar para os seus familiares, ia ser uma desonra. Então ela faz gestos. Muitas vezes a gente tem que fazer gestos, muitas vezes a gente chora. Ela faz um gesto, além do choro, ela estende as mãos e reza com o coração, reza com a alma. A oração dela é curtinha. Tu és bendito, Deus de misericórdia, e é bendito eternamente o teu nome. Nós precisamos sempre exaltar e louvar o Senhor nas nossas orações. Muitas vezes você chegando com o Senhor achando que Ele é teu amiguinho, teu coleguinha. Não é assim que reza. Tem que saber engrandecer o Senhor, tem que dizer: eu sou filho, conheço meu pai, então eu sei como é o meu tratamento com meu pai. Então ela está engrandecendo o Senhor. Essa foi a oração dela, porque Deus sabia o que ela tinha no coração. Na mesma hora, a prece dela foi atendida, tanto dela quanto de Tobias. O anjo Rafael foi curar esses filhos de Deus. A prece de Tobias é um pouquinho maior, mas é uma prece também belíssima, que dá para você utilizar na sua vida de oração. Senhor, Tu és justo, e justas são todas as Tuas obras. Todos os Teus caminhos são misericórdia e verdade, e és Tu quem julga o mundo. Olha o reconhecimento. É alguém que tem intimidade com o Senhor, sabe o que está falando, sabe com quem está falando. Agora, Senhor, agora vem o pedido. Agora, Senhor, lembra-te de mim, olha para mim e não me castiga por causa de meus pecados, das minhas transgressões ou de meus pais que pecaram diante de Ti. Reconhece também do pecado da família, porque não obedecemos os Teus preceitos. Aqui na desgraça dele, ele reconhece todos os seus pecados. Entregaste-nos à pilhagem, ao cativeiro e à morte,
e fizeste de nós assunto de provérbios, isso é assunto na cidade toda, alvo de zombaria e de injúria em todas as nações, entre as quais nos dispersastes. Agora, porém, vejo que são verdadeiros os teus numerosos julgamentos, quando me trata segundo os meus pecados e os pecados de meus pais. Ele reconhece que ele precisou de sofrer para reconhecer o amor de Deus que tinha para com ele. Muitas vezes você também é assim, meu amado irmão. Tem que entrar no fundo do buraco para reconhecer que Deus existe. Olha para você ver a ingratidão de alguns filhos para com o Senhor. Não podemos ser ingratos com o Senhor. Nós almejamos estar com Ele eternamente, e esse eternamente começa aqui agora. Então é preciso. Então ele fala: vejo que são verdadeiros os teus números julgamentos, porque me tratas de acordo com os meus pecados. Trata-me como te aprouver, ordena que seja retomado de mim o meu espírito, para que eu desapareça da face da terra e me transforme em terra. Ele está falando da morte, do sofrimento que ele está vivendo. Então ele está reconhecendo a sua miséria humana por ter afastado do Senhor. Então ele está reconhecendo e pedindo perdão e dizendo: é o Senhor que me trata, não é o que eu quero. Se o Senhor quiser me aniquilar nesse momento, pode me aniquilar totalmente. Mas eu te peço, Senhor, porque para mim melhor é morrer do que viver, pois tenho ouvido injúrias caluniosas e sinto uma profunda tristeza. Mas se o Senhor quiser, pode ordenar que seja libertado desta angústia, mas me deixa ir para a morada eterna. E não afaste, Senhor, de mim a tua face. Para mim é preferível morrer e ver tão grande angústia em minha vida, ouvindo tais injúrias. Uma prece de lamento, de sofrimento. E que Deus é cheio de misericórdia. Assim como Ele enviou o anjo Rafael para curá-los, Ele também pode enviar anjos para te curar. Mas você precisa reconhecer a tua miséria humana, reconhecer teus pecados e a grandeza do Senhor. É preciso, meu querido irmão. Nós somos criaturas, é Ele o Criador. Então não seja arrogante, seja uma pessoa humilde, porque os humildes serão exaltados. Amém.